E ontem, Cuéllar foi oficialmente anunciado no Grêmio. Aí sim, estamos falando de uma contratação de outro patamar. No vídeo de hoje vou falar basicamente de duas coisas, relativas a essa contratação. Primeiro, sobre o que ela evidencia, o que significa a chegada de Cuéllar. Eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais subjetiva em relação a isso. E por outro lado, vou fazer também o óbvio, que é falar do time, da expectativa em relação ao futebol dele, o que muda em termos de perspectivas ali para o Grêmio a partir desse reforço. Enfim, vai ser a análise um pouco mais óbvia da situação. E ainda também nesse vídeo vou colocar um trecho da opinião de um membro aqui do canal do YouTube sobre a chegada do Cuéllar, a expectativa dele, o que ele acha. É uma experiência nova aí que eu tô experimentando e vou falar um pouquinho mais sobre ela na sequência. Mas começando então pelo que evidencia ou o que significa de alguma forma essa contratação do Cuéllar. Eu tenho uma leitura sobre ela, tá? Vou tentar ser breve aqui, até porque esse vídeo aqui ele é mais positivo, ele é mais elogioso à direção, a quem contratou, ao departamento de futebol. Eu acho um baita reforço aqui, já adiantando um pouco a minha opinião sobre a segunda análise. Mas assim, a minha primeira análise, esse meu primeiro ponto de vista é um pouco mais duro, porque por mais que a notícia seja boa, ela evidencia que o mercado dá alternativas para quem procura, para quem insiste, para quem é criativo, para quem é bem informado, para quem trabalha e não só com qualidade, mas em quantidade também, de vasculhar, de ir atrás, de entender situação de um clube árabe, de entender um jogador que brigou com o técnico e é uma oportunidade, um jogador que é bom, mas que a família não quer morar lá, que está muito tempo longe da América, o cara é daqui e quer voltar. Então assim, o Cuéllar, porque a gente está se acostumando com a história do inflacionou o mercado, o Grêmio é o patinho feio, mas não tem dinheiro. Eu já falei disso várias vezes aqui no canal, o Grêmio nunca teve dinheiro sobrando, o Grêmio sempre teve menos dinheiro que o centro do país. É verdade que agora deu uma desconectada um pouco maior, mas também é verdade que em outros tempos o Romário, o melhor do mundo, vinha jogar no Flamengo, o Palmeiras da Parmalat tinha Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e companhia. Então assim, sempre teve um descolamento em algum nível e o Grêmio sempre se defendeu. E eu me preocupo muito quando esse discurso começa a querer ganhar corpo para, como é que se diz assim, esconder incompetência, justificar a inércia, sabe? Ninguém está dizendo que não está difícil, que talvez não tenha até dificultado em algum nível em relação aos últimos anos. Só que a gente também está dizendo assim, cara, é o Grêmio, dá teus pulos, dá teu jeito, faz alguma coisa, pensa. E o Cuéllar, de certa forma, é uma prova disso. É um ponto de elogioso que a gente faz à direção do Grêmio, ao departamento de futebol do Grêmio, que mostra que a gente não precisa ficar só olhando para migalhas para compor a zaga, para compor a lateral esquerda, para reforçar até outros setores. Tipo, sabe? Daqui a pouco tu tira um Cuéllar da cartola. Não é sempre, tu não vai tirar um por mês, um por semana. Mas, cara, tem, Porque seria muito mais cômodo para a diretoria contratar um volante do Guarani de Bagé, de 22 anos, dizer que ele tem potencial, fazer uma contratação meio à la André Henrique, o atacante, veio acho que do Marcílio Luz. Não, vamos apostar nele, que inclusive não foi barato, Não foi barato o André Henrique, mas esse é outro papo, E dizer assim, gente, não dá para competir com Flamengo, Palmeiras e Botafogo, tá tudo inflacionado, a gente monitora um jogador mediano, eles pedem 10 milhões de euros, não sei o quê. Daí vocês têm que entender que nós vamos pegar o Jorginho Paulista do Guarani de Bagé. Seria muito mais cômodo, mas o Grêmio fez o quê? Buscou o Cuéllar. Então isso prova que tem saídas. Que não vai ter saída sempre, toda hora, para toda posição, para titular e reserva, e não é também uma barbada. Mas, se tratando de Grêmio, tem soluções e a chegada de Cuéllar evidencia isso de certa forma. Agora entremos para a análise
sobre o que eu acho da chegada dele, do jogador, né, propriamente dito ali, as expectativas, perspectivas. Mas antes de eu entrar nessa análise, eu vou colocar aqui a opinião do Thiago. Tem 2 Thiagos no grupo do WhatsApp aqui do canal. O grupo são os membros para o que der e vier, né? E ambos sem H, se eu não me engano. Acho que ambos sem H. E esse Thiago aqui é de Cuiabá e vai dar o pitaco dele a partir de onde eu assumo aqui também comentando o que eu acho da contratação. Vamos lá. Fala, Von. Aqui é o Thiago, membro do canal, falo aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Vim dar uma palhinha breve sobre 2 questões acerca da contratação do Cuéllar. A primeira delas é a seguinte: todo mundo sabe, e é senso comum, que o meio-campo é a parte mais importante do futebol, de um time de futebol. E você ter Cuéllar, Vila Sante e Cristaldo nesse meio de campo faz com que o time fique muito mais forte. É uma mudança em uma peça que eu acho que vai resultar numa melhoria muito grande do time. Inclusive nesse sistema defensivo, né, que é tão falho, né, nos últimos anos. O segundo ponto eu não estou falando do Cuéllar, mas eu preciso falar do Vila Sante também. Que com um companheiro como o Cuéllar, claro que se anima, né, a jogar futebol, a permanecer no clube, e enfim. É um novo ano, é um novo companheiro. Agora o Vila Sante não tem mais ao lado dele o PP, que é insuficiente, não que seja ruim, mas insuficiente. Não tem o Dodi, que também é insuficiente. Você tem o Cuéllar, e isso com certeza vai animar mais ainda o Vila Sante. Então eu acho que essa dupla Vila Sante e Cuéllar tem tudo para dar certo. Estou muito animado, agora só falta um zagueiro, um lateral esquerdo e um atacante de velocidade. E fechamos. Vamos, Grêmio, um abraço a todo mundo. Boa, Thiago! Boa. Eu penso parecido, tá? E só pegando esse gancho dele sobre o Vila Sante, é uma boa perspectiva que ele dá ali sobre a situação, porque por algum momento eu cheguei a pensar assim, não que eles sejam exatamente jogadores da mesma posição, embora até possam fazer, né? Mas eu cheguei a pensar assim, Cuéllar chegando, acho que o Vila Sante está saindo. Ainda é possível que saia, né? Ainda é possível que saia. Mas assim, o que pega pro Vila Sante sair, o desejo dele, se tratando de um Palmeiras, que a gente sabe que não é ir pra Europa, não é nada tão assim, não é um salto na carreira em termos de grandeza de clube, mas é um salto na perspectiva de ser competitivo, de jogar uma Libertadores, de poder ganhar uma Libertadores. Coisa que o Grêmio não dá da mesma forma que o Palmeiras dá neste momento. Mas isso que o Thiago fala é verdade, numa dessas ele olha, poxa, agora tem um parceiro ali que tem mais qualidade, tem um treinador novo chegando com novas ideias, né? O Grêmio vai tentar se reforçar mais, daqui a pouco é um alento para o cara de repente ficar mais tranquilo de seguir no Grêmio, né? E daqui a pouco dar esse voto de confiança para o Quinteiros, que prometeu para ele, olha, na minha mão aqui 1 aninho tu sai daqui só para ir para a Europa, né? E daqui a pouco ele entra nessa confiança aí e pode ser um fator também de decisão. Eu não tinha pensado por esse lado, confesso, eu tinha pensado mais assim, chegou o Cuéllar, acho que isso significa que estamos perdendo o Vija, né? Mas tomara que a perspectiva seja essa do Thiago aqui mesmo, que a gente consiga manter os dois, porque aí sim concordo com ele, a gente tem uma estrutura de meio campo ali muito interessante para essa temporada. Né? E sobre o Cuéllar especificamente, já tem 32 anos, não é guri, mas também não está numa idade muito avançada. É verdade que depende muito do biotipo de cada um, da disciplina que teve durante a carreira. Né? Tem gente que se aposenta aos 33, tem gente que vai até os 40, então depende muito e ele começa a entrar naquela idade que já é meio roleta russa, né? Que para uns já está muito avançada, para outros ainda tem muita lenha para queimar. Eu espero que ele seja dessa segunda turma, mas não tem indícios ainda muito importantes de que ele fisicamente esteja acabando, esteja com grandes dificuldades. Claro que ele perdeu um pouco de espaço lá, mas aqui para o futebol do Brasil eu acho que ainda é um jogador interessantíssimo que vai dar muita conta do recado. Vai dar muita conta do recado. Enfim, então uma baita contratação. Eu acho que pegou até muito gremista de surpresa, né? Conversei com alguns agora no almoço ali e tal,
e o pessoal, pá, eu não esperava, e realmente, né, é de outro patamar, né, é de um peso diferente, de muita especulação e até contratações que o Grêmio vinha fazendo aí nos últimos tempos, e vamos esperar que dê certo, né. Só que eu acho o seguinte sobre o Cuéllar, a minha tese é que ele é um pilar desse time do Grêmio, dessa temporada, ele é um alicerce. O Grêmio desse ano, embora a gente elogie muito do meio pra frente, e acho que sim, a gente tá bem do meio pra frente, a grande verdade é que o Grêmio desse ano, ele tá baseado em muitos Cs. Eu acho que tem um grande C para esse Grêmio funcionar, que é o Quinteiros. A gente está apostando num outro trabalho, num trabalho diferenciado, num trabalho mais organizado, mais coeso, até o fato de ter mudado, dar uma oxigenada que às vezes já é boa, né? Então o Quinteiros pode fazer o setor defensivo funcionar melhor, às vezes não se tratava tanto de peças, mas de organização, de mecânica. Esse C eu acho que é um dos principais assim, que a gente está se baseando, mas ainda assim é um C, não é uma certeza, né? Aí a gente tem ali um Monsalve, que todo mundo considera bom jogador, eu também considero, mas é um C. Se ele de fato comprovar esse bom jogador, que ele dá uns indícios de que ele pode ser, né? Mas ainda não virou assim, meu Deus, a Europa inteira quer um Monsalve, ainda não é isso. Então o Monsalve é um C, o Aravena foi até convocado para a seleção chilena, mas é também um C, o Arezzo, né, porque o Bright White não vai jogar todos os jogos, o Arezzo agora com a saída do Diego Costa vai com certeza ter mais protagonismo nesse time, é um C, né, a gente tem outros nomes que também, o próprio Cristaldo, né, que é o nosso camisa 10 titular e que muita gente põe nessa conta aí de um meio campo robusto que o Grêmio tem para essa temporada, o pessoal conta como o Cristaldo sendo um bom jogador. O que eu até concordo, mas o Cristaldo em 23 foi melhor, o de 24 já foi mais apagado, ele oscila, às vezes ele não consegue dar ter muito protagonismo, às vezes ele tá apagado e os scouts dele são bons, às vezes é o contrário, o Cristaldo é um cara meio difícil de decifrar, né? Mas se ele se mostrar realmente, se afirmar ali como esse bom jogador aos olhos de muita gente ali, ou até melhor, cara, aí também a gente consegue dar outro salto aí nesse sentido com esse novo time do Quinteiros aí. Então tem muitos Cs, né? E eu acho que dentro de vários Cs, a gente precisa às vezes ter uns alicerces, assim, menos incógnita. Claro, todo mundo é incógnita. Se o Suárez chegou no Grêmio, a gente pensava, será que vai jogar? Né? No fim ele foi o melhor jogador do país no ano, talvez da América. O cara não jogou, ele brincou aqui no Brasil e levou o Grêmio nas costas ao vice-campeonato brasileiro. Mas tinha um C quando ele chegou. Então é óbvio que todo mundo em algum nível tem um C, né? Mas eu digo assim, o C do Monsalve é muito maior que o do Cuéllar. O do Cuéllar mas será que ainda com a idade? Mas cara, tudo que a gente já sabe, já viu do Cuéllar, ele é um pilar, ele é um alicerce de segurança para o nosso time, né? E o Grêmio hoje tem, e aí esse primeiro nome que eu vou dizer já é um papo para um outro vídeo, que eu tomara que as coisas não mudem muito, mas Marquezin, hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, é um pilar do time, né? O Cuéllar é outro, se ficar também o Vigia Sante é outro, e acredito que lá na frente a gente tem o Bright White, que se mantiver, né, a qualidade que ele vem mostrando, a idade não pegar, mas tu vê que é um C menor, porque o Bright White a gente já viu, já mostrou, já confirmou, né, é um cara experiente, um cara inteligente, um cara que sabe o contexto, sabe jogar. Então assim, eu não cito o Cristaldo nesse patamar de pilar, tá? Eu acho até que ele pode ser um protagonista da temporada, tomara que seja, mas assim, pra mim ele tá na caixinha do C ainda. Né? Então assim, Marquezin, Cuéllar, Vigia Sante, Bright White são pilares do time, alicerces, né? Seria o ideal o Grêmio ter mais um ou dois titulares pilares, né? E aí tu compõe as outras brechas com C. Tu não pode ter um time com 8 Cs. Tu não pode ter um time com 8 Cs, né? E eu acho que o Grêmio tem bastante ainda, e sobretudo no sistema defensivo não é nem Cs, o Grêmio não tem muita perspectiva, né, para lateral esquerda. Se o guri da base for já muito bom, se o Gemerson e o Eli agora com um novo treinador,
cara, aí é um C muito arriscado, né? Porque quando eu falo que o Monsalve é um C, que o Aravena é um C, que não sei mais quem, próprio Cristaldo e bababá, são Cs interessantes, são Cs com boas perspectivas. Eu não tô falando assim, mas se o Pelé ressuscitasse, sabe? Se o Jardel, se a gente chamasse o Jardel de volta pra jogar, e vai que ele jogasse bem, né? E se a gente pegar um cara do Guarani de Bagé lá que tá se destacando Não, cara, sabe? São Cs muito mais engatilhados pra dar certo, né? O Aravena, bababá. Então, são Cs que, embora interessantes, ainda são Cs. O setor defensivo, acho que a gente tem um pouco menos que isso, né? É um guri da base muito novo na lateral esquerda. São zagueiros que, né? Assim, o Gemerson até já foi da seleção brasileira, mas já chegou no Grêmio em baixa, né? No próprio Grêmio não foi grande coisa ainda. Será que ele vai voltar a ser um Gemerson que já foi um dia? O Eli não se sabe também, ele oscilou na própria temporada, começou muito mal, melhorou, mas assim, precisava talvez de pelo menos um titular ali, sabe? Mais pilar, mais indiscutível, né? Lateral esquerda, idem, né? A lateral esquerda até poderia ser um cara menos do que um pilar, poderia ser um cara, tipo assim, um Cristaldo, né? Se bem que o Cristaldo eu acho que é bastante até, poderia ser até um cara menos que o Cristaldo, assim, mas um cara que não é pilar, poderia ser um cara, mas é titular, fica aí, é titular, tá tudo certo, né? O Marlon, aquele, se viesse, eu não diria que é um pilar, sabe? Mas beleza, o Marlon fechou. Aí tu bota um zagueiro ali pilar, tu tem Vija e Cuejar, tu tem Bright lá na frente, aí sim tu recheia com os Cs ali. E cara, aí eu acho muito interessante, aí eu acho que sai jogo, né? Eu não sei se o Grêmio vai conseguir contratar esse outro ponto aí que tá buscando, eu não sei se o Grêmio, e se vai ser alguém interessante, né? Eu não sei quem será o lateral esquerdo, não sei se vai ter mais zagueiro chegando, mas se vier tudo isso, eu acho que a brincadeira começa a ficar legal, a gente começa a ganhar um corpo um pouco diferente do que talvez os gremistas mais pessimistas, aos quais talvez eu me inclua, pensavam no início da temporada. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.